Hoje vou estar falando basicamente nessa aula sobre a nutrição, os alimentos, os nutrientes e também um pouquinho sobre o que é uma alimentação saudável, tá? Então vamos falar desses assuntos. Vamos começar falando pelos nutrientes, que vêm a ser os nutrientes, tá? Os nutrientes, eles vão ser encontrados aí dentro dos nossos alimentos, tá? Então, eles vão servir aí para fornecer a energia para nós realizarmos as nossas atividades diárias, tá? Existem inúmeros tipos de nutrientes. Se você ainda não conhece esses tipos de nutrientes, tá? Você vai ficar conhecendo agora quais são os nutrientes que fazem os seres vivos funcionarem, nós vivermos. Se você já conhecia, coloca aí no comentário que você já conhecia quais eram os nutrientes. Se você não conhecia os nutrientes, né, e as funções que esses nutrientes exercem no nosso corpo, coloca também aí nos comentários. Já vai ser uma forma de você estar aprendendo, treinando. Então, vamos falar das funções dos alimentos, as funções dos nutrientes. Quais são as funções dos alimentos? Os alimentos vão servir de matéria-prima para o crescimento e para a renovação do nosso corpo. Quando nós fomos gerados, nós fomos formados a partir de uma única célula. Porém, essa única célula foi passando por sucessivas divisões celulares, aumentando o número de células e também aumentando o volume de células, o tamanho do nosso corpo, do nosso embrião. Isso só foi possível graças aos nutrientes, aos alimentos, né, contidos nos alimentos. Esses nutrientes, então, possibilitam esse crescimento e renovação do organismo, formação de novas células, fornece energia para a manutenção da vida. Essa energia que nós falamos aqui é a energia química na forma de uma molécula. Aí eles vão regular diversas atividades corporais, diversas funções corporais, como, por exemplo, né, eu coloquei como exemplo aqui a regulação da temperatura do corpo. A energia dos alimentos é medida em calorias. Então, caloria é a unidade de medida da energia contida nos alimentos. Porém, como geralmente nós consumimos uma grande quantidade de calorias, nós usamos geralmente a unidade de medida quilocaloria, ou famosa cacau. O que significa quilocaloria, ou cacau? Quilo vem de 1000, e cal vem de calorias. Então, cada 1000 calorias corresponde a um cacau, a um quilocaloria, ou vice-versa. 1 quilocaloria corresponde a 1000 calorias, tá? Por exemplo, essa fruta tem uma estimativa aqui que ela tem em torno de 70.000 calorias, ou seja, ela tem 70 quilocalorias, ou 70 cacau. Quantas calorias nós precisamos no nosso dia a dia? Isso é uma pergunta difícil de ser respondida, porque para fazer essa estimativa de pessoa para pessoa, o correto é ir no nutricionista, que ele vai fazer todas a pesagem, a medida do seu corpo, tomar a nota das suas atividades. Porém, nós temos aqui uma média de quantos gasta uma pessoa por dia, dependendo da atividade que ela realiza, tá? Então, para nós sabermos quantas calorias nós precisamos, quando você for lá no nutricionista, ele vai levar em consideração o seu peso, a sua idade, o sexo, como que é o seu serviço no dia a dia, se o seu serviço demanda muita energia, muita força, ou se você fica mais parado, sentado na frente do computador. Tudo isso é importante, né, para ele levar em consideração, porque quanto maior for aí, né, a duração das atividades que você realiza e o esforço realizado, maior vai ser a demanda de calorias aí, a demanda de energia para manutenção do nosso funcionamento, né, do organismo no dia a dia. Então, nós temos aqui algumas estimativas médias de quanto que nós gastamos no dia a dia fazendo algumas atividades durante um tempo aqui de 10 minutos. Então, nós vamos levar em consideração essas atividades aqui 10 minutos. Então, a pessoa ficando sentada, né, sem fazer nada, sem conversar, apenas repousando ali, sentadinha, ela vai estar gastando aí em torno de 20.000 calorias em 10 minutos, ou seja, ela vai estar gastando aí 20 quilocal, ou 20 quilocalorias. Você andar normalmente a uma velocidade média de 4,5 km por hora, né, em 10 minutos, você vai estar gastando aí 30.000 calorias, ou seja, 30 quilocalorias. Andar rápido, a uma velocidade, né, tipo
andar de Cooper, aquela velocidade rápida, a 6 km por hora, você vai estar consumindo aí 50 quilocalorias, ou seja, 50 mil calorias em 10 minutos. Nadar, fazer uma natação, tá? Em 10 minutos nós vamos estar consumindo aí 80 quilocalorias, ou 80 mil calorias. Jogar futebol, nós vamos estar gastando 90 mil calorias, 90 quilocalorias. Pedalar, andar de bicicleta, nós vamos estar consumindo em torno de 80 quilocalorias também, e correr a uma velocidade média de 8,5 km por hora, nós vamos estar consumindo em torno de 100 quilocalorias. Então, tudo isso, quando você for ao nutricionista, ele vai perguntar, anotar seu peso, medir a sua altura, perguntar como que é feito o seu trabalho, e com isso, com esses dados, ele vai fazer uma estimativa daquilo que você precisa comer durante o seu dia para manter o seu corpo saudável, tá? E aí você vai pegar aquela receita, ele vai colocar tudo ali, a famosa dieta, o que você tem que comer, né? Vai criar um cardápio semanal para você, né? Se for o caso, beleza? Então, é muito importante. O ideal era que todo mundo acompanhasse, fizesse acompanhamento pelo nutricionista, porque isso evitaria inúmeras doenças, como doenças cardíacas, obesidade, tá? Evitaria muitos problemas. Porém, o pessoal vai, né, geralmente apenas quando já está tendo algum problema, né, já está com sobrepeso, aí que vai se preocupar em buscar um nutricionista. O correto era que todos fossem pelo menos uma vez por ano, né, para passar pelo nutricionista e ver, né, o quanto que ele tem que consumir, se ele está se alimentando direito. Tem um detalhe com relação aos alimentos. Cada alimento ele é formado aí por vários tipos de substâncias químicas, e não apenas por um tipo de substância. Quais são os nutrientes que nós temos que levar em consideração aqui, que são necessários de serem encontrados aí nos alimentos? Nós vamos ter aqui os carboidratos. Quando vocês ouvirem o termo carboidratos, lembrem dos açúcares, aquele açúcar que a gente coloca no cafezinho, no chá, tá? Nós temos os lipídios são gorduras e óleos. Nós temos as proteínas, a carne vermelha, a carne de frango, são proteínas animais. As vitaminas, geralmente o pessoal compra muito aqueles remédios, né? Aquela vitamina na farmácia. Porém, se você tiver uma alimentação saudável, adequada, comendo de tudo um pouco, isso já é o suficiente para manter o nosso corpo suprido de vitaminas, sem ter a necessidade aí de fazer, né, o uso de comprimidos. A água também é muito importante, porque ela regula as atividades corporais, ela é o nosso solvente universal, e também os sais minerais. Então, essa observação é importante vocês anotarem e carregarem isso para a vida de vocês. Nenhum alimento contém todos os nutrientes que precisamos no nosso dia a dia, tá? É por isso que nós devemos aí manter uma dieta equilibrada e variada, ou seja, temos que comer um pouco de cada tipo de alimento, e, né, nas quantidades ideais, sempre associadas também a fazer algum tipo de atividade física, nem que seja uma caminhada, tá? Tem estudos que já indicam que não adianta nada você ter uma alimentação balanceada, o que o pessoal fala, comer um pouco de tudo, se você não tem uma atividade física, né? Se você não tem uma atividade física constante, faz uma caminhada diária, ou vai para academia, ou joga um futebol, tá? Então, alimentar de forma saudável, comendo um pouco de tudo. Uma dica para ter uma alimentação saudável é não encher muito o prato e deixar o seu prato bem colorido, com vários tipos de alimentos. Uma porçãozinha de arroz, um feijão, uma porção de carne, verduras, legumes, depois tomar suco ou se alimentar de algum tipo de fruta, como uma laranja, coisas naturais, tá? Então, isso é uma dica para ter uma alimentação saudável. Além de mastigar em torno de 30 vezes cada porção que você colocar na boca, porque isso é muito importante, essa mastigação 30 vezes, porque vai quebrar os alimentos de forma adequada, aumentando a área de contato das enzimas digestivas no tubo digestório, aumentando o proveito e a retirada dos nutrientes desse alimento, e também esse fato de eu mastigar aí em torno de 30 vezes cada porção, cada colherada, cada garfo que eu coloco de comida na nossa boca,
dá tempo do nosso cérebro, durante a alimentação, interpretar e passar essa informação de saciedade, tá? Se você come muito rápido, você acaba comendo além daquilo que você precisa, porque o cérebro leva alguns minutinhos para interpretar que está cheio e dá essa sensação de saciedade, que você está cheio. Então, se eu estou comendo muito rápido, né, aquela pressa, eu vou comer acima daquilo que eu precisava, e quando o estômago, quando o cérebro interpretar isso e mandar essa informação, o nosso corpo vai se sentir um pouco desconfortável, porque comeu demais, podendo até passar mal, tá? Então, por isso a importância de mastigar direito, tá? A mastigação é muito importante, é a primeira etapa da nossa alimentação. E esse alimento vai ser transformado aí, né, dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo, em partículas cada vez menores, começando pelo processo de mastigação, tá? E depois pelos processos químicos que vão acontecer dentro do nosso estômago e do nosso intestino. Essas moléculas vão ser quebradas, ficando pequenas, e isso permite que essas moléculas sejam absorvidas pela parede do nosso intestino, caindo na corrente sanguínea. E aí, quando esse alimento cai na corrente sanguínea, ele vai ser transportado para todas as células. Chegando nas células, esses nutrientes vão para uma organela celular, tá? Fazer um processo chamado de respiração celular ou respiração aeróbia, no nosso caso, tá? Qual que é essa organela? A organela é a nossa usina elétrica, que são, né, as mitocôndrias. As mitocôndrias vão pegar esses nutrientes e vão reagir esses nutrientes com o oxigênio, fazer uma reação química, e vão quebrar esses nutrientes em moléculas menores, como gás carbônico e água, e liberando energia na forma de uma energia química, chamada de ATP, trifosfato de adenosina. Tá? Aqui está como exemplo a glicose, que é, né, o exemplo que nós usamos no nosso dia a dia, que é o açúcar. Então, esse açúcar vai reagir com o oxigênio lá dentro das mitocôndrias, num processo bem extenso, produzindo a energia que vai nos manter vivos e liberando para o ambiente gás carbônico e a água, que as plantas vão utilizar no processo chamado de fotossíntese, usando a energia luminosa, produzir novamente a glicose, né, os açúcares, os carboidratos. Tá? Então, os carboidratos são os principais elementos energéticos que nós necessitamos. Os carboidratos são sinônimos de glicídios e açúcares, é a mesma coisa. Falou carboidratos, glicídios e açúcares, né, são a mesma coisa. A principal função desses carboidratos é dar energia ao organismo, é liberar energia ao organismo. Então, a finalidade desses açúcares é sempre liberar energia e não estocar energia no nosso organismo. Quem armazena energia é uma outra substância. A cada grama de carboidrato, né, a cada 1 grama de carboidrato de farinha, por exemplo, contém em torno de 4.000 calorias, ou seja, vai conter 4 quilocalorias de energia, tá? Então, os carboidratos são muito importantes para manter funcionando o nosso dia a dia, com exceção do mel, que é produzido por um animalzinho chamado abelha, né? Porém, mesmo sendo produzido pela abelha, essas abelhas vão utilizar, né, o néctar ou o pólen das plantas, porém, com exceção do mel, que é feito dentro da colmeia, né, todos os outros carboidratos são de origem de plantas e não de origem animal. Temos também a celulose, né, que faz parte dos carboidratos. Ela não é energética, o nosso organismo não consegue aproveitar a energia dessa celulose, porém, ela é muito importante para a nossa alimentação, porque ela forma o que nós chamamos de fibras alimentares. Ela vai estar contida aí nos vegetais, tá? Aqui tem alguns vegetais ricos, né, em fibras, verduras, frutas e legumes são ricos em fibras. E para que servem essas fibras alimentares? Elas servem para formar o que nós chamamos de bolo alimentar ou bolo fecal, tá? Para manter esses alimentos, esses nutrientes dentro do nosso tubo digestório pelo tempo necessário, aumentando assim, então, a eficiência da absorção dos nutrientes e formando as fezes de forma adequada, evitando problemas intestinais. Então, por isso é muito importante aí para a nossa dieta as fibras alimentares. Os lipídios já são substâncias aí que vão ter a finalidade de liberar, de armazenar, aliás, os lipídios armazenam energia para o organismo. São exemplos de gorduras e óleos. A cada 1 grama de gordura ou óleo
equivale a 9.000 calorias, ou 9 quilocalorias de energia. Você vê como que ela é altamente energética, né, os lipídios. Eles vão ser importantes porque vão fazer parte da construção de partes da célula, como a membrana celular, por exemplo, e também alguns hormônios. Também são importantes porque fazem a proteção do corpo, formam uma camada corporal que protege de impactos, de choques, e também mantém a temperatura estável, tá? Porém, o consumo excessivo desses nutrientes, desses alimentos ricos em lipídios, tá? Pode resultar em um acúmulo de gordura no nosso organismo e prejudicar a nossa saúde, também formando problemas circulatórios, levando a alguns um infarto, por exemplo, derrame, tá? Proteínas são outros tipos de nutrientes, encontrado também nos nossos alimentos. A principal função das proteínas, nós falamos que ela tem função plástica, porque ela serve para formar estruturas do corpo. Então, ela tem a função de construção do corpo. Por exemplo, o nosso corpo é formado, nossas células, nossa pele é formada por proteína, nossos músculos são formados por proteínas, o cabelo tem proteínas, as unhas são proteínas, tá? Então, elas são importantes porque formam a estrutura do corpo e também participam da formação de anticorpos de outros hormônios corporais. Então, o papel fundamental, né, vamos ter aí algumas proteínas especiais que vão ter um papel fundamental nas reações químicas, nas transformações químicas do nosso organismo. Essas proteínas especiais são as enzimas. Essas enzimas são catalisadoras, ou seja, elas promovem a aceleração, a quebra de substâncias químicas dentro do nosso organismo, liberando, assim, a energia, tá? Então, nós falamos que as proteínas são catalisadoras. As proteínas vão ser moléculas bem grandes, formadas por a união de partículas menores, chamadas de aminoácidos. Esses aminoácidos vão se agrupar em esquemas diferenciados, em tamanhos, né, números de aminoácidos diferenciados, formando as diversas proteínas que existem no nosso corpo. Então, suponhamos que cada um desses aminoácidos aqui, né, cada um dessas figurinhas fosse um aminoácido. Com essa configuração, com esse número de aminoácidos, eu vou ter aí a queratina. É um exemplo, não que seja, mas apenas um exemplo. Isso aqui estaria representando já a proteína hemoglobina, que está lá no sangue, nas células vermelhas, né, responsável por carregar o oxigênio, tá? E esse outro estrutura aqui de aminoácidos, juntos, representariam aí um outro tipo de proteína, que é a miosina, que é responsável pela contração muscular, pela formação dos músculos também, tá? Então, isso é muito importante, vocês lembrarem que as proteínas são formadas por aminoácidos, tá? E nós vamos ter em torno de 20 aminoácidos na natureza. Desses 20 aminoácidos, eu vou ter os aminoácidos essenciais, aminoácidos esses, tá? Eu vou ter aminoácidos essenciais para crianças e aminoácidos essenciais para os adultos, tá? E os alimentos de origem animal são a fonte completa, geralmente, de proteínas, né, com todos os aminoácidos essenciais, tá? E por isso a importância de se alimentar também de carne, não em excesso, e não só de um tipo de carne, comer um pouco de carne vermelha, carne de peixe, carne de aves, tá? Tudo isso vai estar ajudando aí a liberar para o nosso corpo esses aminoácidos essenciais que vão ser usados para a formação de proteínas, tá? Aqui eu coloquei uma observação, uma combinação de alimentos vegetais pode suprir boa parte de nossas necessidades proteicas também, tá? Vamos falar agora sobre as vitaminas. O que são vitaminas? Vitaminas são nutrientes que vão controlar e regular as atividades e as funções do nosso corpo, as atividades celulares e a função do nosso corpo. Vamos falar da vitamina A, conhecida como retinol. Esse retinol, como o próprio nome diz, ela é muito importante para a visão, tá? Porque ela também mantém todos os tecidos epiteliais, tecidos da pele, funcionando de forma adequada. Essas aqui são as fontes de vitaminas, laticínios, fígado, ovo, leite, né? E o organismo pode fabricar a vitamina A também a partir do beta-caroteno, que é a substância que vai dar a coloração mais avermelhada a legumes e verduras. Por isso, a importância de se alimentar de legumes e verduras e frutas, que tem esse beta-caroteno.
As vitaminas do complexo B recebem esse nome porque existem inúmeras vitaminas do complexo B, tá? Todas elas também são importantes em reações químicas, principalmente no processo de respiração celular. Tá? A vitamina C, conhecida como ácido ascórbico, é importante porque mantém também os tecidos conjuntivos funcionando de forma adequada. A falta dessa vitamina C pode causar algumas doenças, como o escorbuto ou doença do marinheiro. Começa a cair os dentes, surgir feridas pelo corpo, né? A gengiva começa a ficar toda machucada. A vitamina D vai facilitar a absorção de sais minerais como cálcio e fósforo, que são essenciais para a formação dos nossos ossos. A vitamina E é importante na manutenção dos glóbulos vermelhos, tá? Vai fazer parte da formação e manutenção ali da hemoglobina dos nossos glóbulos vermelhos. Os óleos vegetais, né, são fonte aí de vitamina E. Os cereais, as leguminosas, os laticínios também são fonte. Ovos, hortaliças e folhas verdes, todos são fontes de vitamina E. E a vitamina K vai auxiliar na coagulação do sangue, ajudando na formação aí das plaquetas sanguíneas. Nós vamos ter como fonte de vitamina K, né, as folhas verdes, a batata, ovo, óleo, e tomate, fígado, leite, e também algumas bactérias que vivem no nosso intestino também produzem, né, essa vitamina K, que é essencial para manutenção, para o funcionamento da coagulação sanguínea, muito importante, tá? Uma coisa importante sobre as vitaminas é que todas as vitaminas são encontradas nos alimentos. Se você tem uma alimentação saudável, não deve, né, comprar vitaminas da farmácia para tomar. Esses comprimidos só deveriam ser utilizados, né, esses comprimidos de vitaminas, apenas sob prescrição e orientação médica, porque o excesso de vitamina também pode causar problemas no nosso organismo, doenças conhecidas como vitaminose. A falta, a deficiência da vitamina causa também, como escorbuto, eu já falei, tá, que são doenças ocasionadas pela falta que nós classificamos como avitaminoses. Tá? Então, muito cuidado com o consumo nesse dia a dia aí de vitaminas. A água é importantíssima, porque ela possibilita que ocorram as reações químicas, tá? Os nutrientes se dissolvem na água e vão se encontrar, se chocar e reagir em meio aquoso, tá? Também ela é importante porque ela vai fazer parte da formação do sangue, que transporta e dissolve nutrientes, transporta nutrientes pelo corpo. Ela vai eliminar, através da água, eliminado aí substâncias metabólicas do organismo, através da urina, dissolvidas na água, e a água ajuda também a regular a temperatura do nosso corpo, pelo suor, principalmente. Está calor, hoje a gente está suando, está saindo água pelos poros e levando embora o excesso de temperatura do nosso corpo. A água corresponde a mais da metade do peso do nosso corpo. A água representa 80% dos nossos alimentos, do peso, né, dos nossos alimentos que a gente consome no nosso dia a dia. Os sais minerais são muito importantes em pequenas doses, né, no nosso corpo, como o cálcio, por exemplo, que vão formar os dentes, e também participam da formação aí dos músculos, que são as fontes de cálcio. O ferro é importante na formação da hemoglobina, que transporta o oxigênio, vão ser encontrados no fígado, nas carnes, nos ovos, feijão e algumas verduras, tá? É muito importante o metal, o ferro para a nossa nutrição. O sódio, o potássio e o cloro influenciam no balanceamento hídrico, ou seja, influenciam faz manter a quantidade de água ideal dentro de nossas células, dentro do nosso corpo, e também auxilia no funcionamento aí dos nervos e músculos. O sódio e o cloro formam o nosso sal de cozinha, o famoso cloreto de sódio, e o potássio é encontrado nos alimentos abaixo, como feijão, agrião, rúcula, beterraba, inúmeros tipos de vegetais. E o iodo faz parte, né, da formação do hormônio da tireoide, dessa glândula tireoide, e controla também a produção de energia e o crescimento do corpo. No Brasil, tem uma lei que obriga a adição de iodo ao sal de cozinha com o intuito de evitar o hipotireoidismo, né, que vai causar o aumento da tireoide, uma situação chamada aí de bócio, né, ou bócio endêmico. A falta desse iodo, né, na alimentação faz ocasionar esse papo, o famoso papo, ou tireoide, ou bócio endêmico. E o flúor participa da formação dos dentes, e em algumas cidades ele é adicionado à água encanada que chega nas torneiras das pessoas.
Então, essa foi a nossa aula, espero que vocês, né, tenham entendido, espero que vocês tenham feito as anotações. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.